Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde nós vamos estar debatendo um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha e as falsas acusações, tá? Já já o doutor Alex, ele acabou de entrar aqui na live, vou convidá-lo para estar aqui junto com a gente, para a gente estar aí falando sobre formas de se prevenir dessas falsas acusações. Então eu peço para quem está entrando agora, já vai compartilhando essa live com outras pessoas que estejam interessadas no assunto, tá? Para a gente poder fazer essa troca bem bacana. Aceitar. Vou te convidar, doutor Alex. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me ouvem bem? Me veem bem? Tranquilo aqui para mim. Perfeito. Estamos dando um tempinho aí. Tá Aqui para chegando, mim tá indo. também. Tá bom. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos à nossa live. E hoje o assunto tá imperdível, né, Alex? A gente vai estar aqui falando sobre algo que é extremamente debatido, polêmico, né? Que é falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Que eu acredito que muitas pessoas que seguem tanto meu perfil quanto seu perfil são pessoas assim que infelizmente em algum momento talvez, né, tiveram contato aí com essa lei de que muitas vezes acaba sendo aplicada de maneira equivocada e Sim. acaba prejudicando verdadeiras vítimas, né? Aquelas pessoas que realmente precisam da assistência do judiciário, né? Enfim, que precisam desse aporte, desse suporte dado pelo Poder Judiciário. Então, mas hoje a gente vai tratar sobre as falsas acusações, né? Não que nós sejamos contra a lei, né? Ou contra a proteção de mulheres que realmente sejam vítimas desse tipo de acusação, mas o nosso foco hoje aqui é tratar justamente sobre as falsas acusações e como essa lei ela pode ser utilizada de maneira equivocada, né? Então, para as pessoas que estão chegando agora, Alex, eu queria que você. Boa noite, Marina. Boa noite, gente. Vão compartilhando aí a live, né? Para outras pessoas estarem aqui presentes junto com a gente. Eu queria que você, Alex, pudesse contar um pouquinho sobre você, sobre quem você é, como que você se iniciou aí, né? Nesse meio de atuar, eu percebo que você também é bem atuante nessa parte dos direitos dos homens, né? Nessa parte das falsas acusações. Então, eu queria que você passasse um pouquinho para a gente aí de como você se inseriu nesse meio e como é que é a sua atuação. Então, pode se apresentar para a gente aí, tá? Vamos lá. Meu nome é Alex Siqueira, eu sou advogado criminalista, atuante aí na defesa dos homens. No meu escritório também temos a defesa dos homens em relação à questão de família, né? Porque geralmente uma coisa está ligada na outra. Muitas mulheres, infelizmente, fazem mau uso, né, da Lei Maria da Penha, que considera até uma lei importante, porém, quando a lei é feita, ela é utilizada de uma forma ruim, ela acaba se tornando uma lei injusta, né? Então, em muitos pontos, ela deixou brechas para isso, para que mulheres de má índole acabem usando. E acaba que muitas vezes se cruzam. Isso deve acontecer na sua atuação também, né? A Lei Maria da Penha se cruza com o direito de família e acaba chegando os dois casos para a gente atuar, né? Porque muitas mulheres fazem uso da medida protetiva, por exemplo, para afastar o homem do seu lar de forma injusta, né? Afastar o homem do lar, afastar o homem dos filhos e acabamos atuando na questão criminal e também vem a questão de família junto, né? Eu já atuo nesse ramo há alguns anos, eu sempre fui advogado criminalista, mas depois começou essa demanda a chegar para mim de Lei Maria da Penha, falsas acusações, revogação de medida protetiva, começou a aumentar a demanda e eu vi que o mercado tem essa falta, não é que tinha, ainda tem essa falta de advogados que entendam o lado do homem. Então eu resolvi, né, vamos dizer assim, abraçar essa causa e trazer para o escritório esses casos aí que muitas vezes o homem não é entendido nem pelo advogado, né? Porque às vezes aquela questão, né? A palavra do homem não tem muito valor já dentro da lei. E criou-se esse estigma diante da santificação da mulher, né?
de todas as mulheres, e a estigmatização do homem como vilão. Então é muito difícil, não é uma parte fácil de se estar atuando, porque para nós provarmos o contrário, ainda que seja uma falsa acusação, as coisas são muito difíceis. E o seu trabalho é fundamental nessas causas. E para quem não me conhece, Alex, só contando um pouquinho, tá, da minha trajetória, gente, o Sim. Alex é advogado criminalista, tá? Mas eu acredito que você também atua em outras áreas, né, Alex? Como na vara de família, né? Com outros Sim. tipos de problemas. Então, eu também atuo nas varas, minha, assim, principal área de atuação são as varas de família e as varas criminais. Só que, assim, para quem não me conhece, eu sou psicóloga forense, né? Algumas pessoas aí do Instagram do Alex talvez não me conheçam, mas eu iniciei a minha trajetória nas varas criminais, né? Por quê? Porque geralmente nós, enquanto psicólogos, a gente é muito solicitado para analisar acusações de abuso sexual, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse crime ele ocorre de maneira silenciosa, sem a presença de testemunhas, né? Ali dentro dos lares, com pessoas. Então, tipo assim, como é que a gente prova um crime que não deixa vestígios, né? Então, por isso que o nosso trabalho nesses casos ele é tão solicitado. Então, eu iniciei, primeiramente, com as acusações de abuso sexual, né? Só que o que é que eu fui percebendo na minha atuação? É que muitos desses casos de pessoas que eram vítimas de falsas acusações tinham ali como histórico um processo sendo tramitado nas varas de família, né? Eram, por exemplo, muitas vezes homens que estavam ali disputando a guarda dos seus filhos, né? Ali com um processo de regulamentação de convívio, né? Então, esses homens acabavam, processos que se iniciaram na vara de família, acabavam parando nas varas criminais, né? Então, a partir daí, veja, o meu foco era só acusações na vara criminal. Só que eu fui vendo o índice de casos que se iniciavam na vara de família. Então, foi aí que eu passei a investigar um pouco mais esse fenômeno. E, por meio dos meus estudos, eu comecei a estudar os casos de alienação parental. Então, nesse momento, eu comecei, por exemplo, me inserir nos grupos de alienação parental, estudar mais sobre o assunto, pesquisar aqui na internet, fazer cursos e tudo mais, justamente porque, para atuar, eu precisava entender como é que isso se dava na prática, entender como era a realidade desses homens que estavam ali enfrentando processos judiciais para ter o direito de convívio com os seus filhos, né? E aí foi quando eu comecei a minha trajetória, tanto nas varas criminais como nas varas de família, muito embora a gente atue com outras questões, como disputa de guarda, como regulamentação de convivência, enfim, tem outras situações que nós somos demandados, mas a gente sabe que o forte mesmo, né, é a questão da alienação parental, que é muito presente em homens que se divorciam, né, e acabam tendo essa dificuldade de ter uma convivência saudável e equilibrada com seus filhos, diante dessa dificuldade de que muitos casais enfrentam de conseguir separar adequadamente a questão da parentalidade e a questão da conjugalidade. Só que isso daí, eu estou falando de acusações de abuso sexual, né? E aqui a gente está tratando, por exemplo, de uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela, inclusive, suscita uma série de debates, né? Como eu falei, nós não somos a favor de nenhum tipo de violência, o intuito aqui não é esse, mas a gente quer provar justamente quais são os danos, as repercussões que uma lei aplicada de maneira equivocada pode trazer na vida de uma pessoa. E aí, Alex, eu passo a bola para você tá debatendo, trazendo aqui para a gente um pouquinho, né, de quais são as implicações jurídicas da Lei Maria da Penha, né? Porque a gente sabe que essa lei, ela é passível de crítica por uma série de situações, como, por exemplo, que não é seguida, a questão do direito ao contraditório, que muitas vezes não é devidamente respeitado dentro da lei, a questão de você não colocar homens e mulheres em pé de igualdade, dando um suposto poder a essa pessoa que está realizando ali a acusação, e a questão da presunção de inocência, que também não
existe dentro da Lei Maria da Penha. Então, conta um pouquinho para a gente aí, dentro da sua atuação, como é que essa lei tem sido aplicada, assim, no seu dia a dia, na sua prática dentro da advocacia. Então, no dia a dia, o que eu vejo, a aplicação da Lei Maria da Penha, primeira coisa, isso parece uma dúvida boba, mas é algo bobo que eu vou afirmar, mas algumas pessoas ainda afirmam que a Lei Maria da Penha poderia ser aplicada para homens que sofrem violência doméstica. Não pode, tá? Ela não pode ser aplicada para homens que sofrem violência doméstica. O STF já decidiu que pode ser aplicada para mulheres trans, mas não para homens héteros. Não pode ser aplicada, tá? Porque a Lei Maria da Penha é questão de gênero. Logo nos seus primeiros artigos já vem falando, já traz ali o termo gênero. Então, esse é o entendimento, tá? Não é aplicada para violência doméstica contra homens e ponto. E é nessa questão que um homem fica desamparado. Quando o homem é acusado pela Lei Maria da Penha, como você bem afirmou, fica de lado praticamente o contraditório e a ampla defesa, tá? Medidas protetivas, por exemplo, são logo aplicadas e o homem geralmente tem que sair logo de casa, não importa se a casa é dele, se a casa é ele que paga o aluguel, ele tem que sair de casa. Muitas vezes ele é afastado do filho, porque não podendo chegar perto da mãe dos seus filhos, acaba, por consequência, sendo afastado dos filhos, né? Muitos homens não sabem o que fazer, mas já fica aqui a dica que a medida protetiva que te afasta da sua ex não pode te afastar dos seus filhos. Eu vou me reaproximar dela? Não, você vai contratar um advogado, vai entrar para a questão da visitação, regulamentação dessa visita. Visitação, né? Pai não é visita, mas esse é o termo que se dá juridicamente. Vai entrar com essa ação para pegar essa decisão da vara de família e levar para a vara criminal. Por isso que eu disse que os dois se cruzam muito, né? Levar para a vara criminal para que você tenha o direito de ver os seus filhos, sair com seus filhos, ainda que, e o juiz faz muito isso, use um terceiro para poder buscar aquela criança e levar até o pai, tá? Então, a medida protetiva, já deixando a dica aqui, não pode te impedir de ver os seus filhos. A não ser que essa medida... Sim? Daqui, né? Porque tem um artigo lá da lei que alega que a medida protetiva ela pode ser estendida aos dependentes também, né? Sim. Dentro um dos rolos da lei Eu já vi, inclusive, em alguns casos que eu atuei, a genitora solicitar, além da medida protetiva para ela, a medida protetiva para a criança. Como é que se dá isso aí na prática, né? Isso que eu ia falar. Quando a medida protetiva, o juiz estipula também para as crianças, os filhos, né? Para como não se aproxima, aí não tem jeito. Tá? A vara de família não vai conseguir resolver isso porque é uma medida protetiva. Enquanto não for derrubada, né, revogada ali através de uma ação de revogação da medida protetiva, esse pedido feito por um advogado, não tem jeito, ele vai ser afastado. Mas isso tem que ser provado, que o homem estava violentando domesticamente também os seus filhos. Tá? Geralmente, o que acontece é quando há violência, né, geralmente é contra a mulher. Dificilmente o homem faz a violência também contra os filhos. Então, ainda que a mulher diga isso nos autos de um processo, ela tem que provar que a violência foi contra ela e também contra os filhos. Se ele bateu, se ele agrediu, tudo isso. Então, pode se estender. Mas isso tem que estar bem especificado na medida protetiva. Grande parte das vezes é somente para defender a mulher, tá? Não entra os filhos. Mas os homens ficam com medo e eles entendem que, pronto, agora eu não posso mais ver meu filho. Vai dar um trabalho, vai ter que contratar um advogado que entenda tanto dessa parte de família quanto da parte criminal para trazer os autos de um lado para o outro e conseguir garantir o direito dele de ver os filhos, mas esse é o caminho correto, tá? Mas não é automático, isso não afasta automaticamente, juridicamente falando, o pai dos seus filhos, não pode, tá? E apesar que a lei também, Alex, só para exemplificar aqui alguns casos, né, da inadequação da lei de alienação, ou da lei de Maria da Penha, né, eu separei até alguns artigos que estão preconizados na lei e que eu já vi dentro da minha atuação ser usados de maneira equivocada. Por exemplo, tem uma parte lá da lei que fala que essa mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela tem direito a ter o acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Então, por exemplo, o que aconteceu que eu atuei foi o seguinte, tinha uma genitora que ela era servidora pública federal, né?
E ela, com base no argumento de que estava sofrendo de violência doméstica, ela solicitou a transferência dela para um outro estado, né? E, obviamente, ela solicitou a transferência dela e levou a criança juntamente com ela. Então, Sim, tipo assim, e além disso, a lei, ela também oferece que essa genitora, ela tenha, por exemplo, acesso prioritário a matricular os filhos, por exemplo, sim, numa instituição que seja próxima da dependência dela. Então, ela solicita a transferência, ela pede para que essa criança, com base nesse argumento de violência doméstica, que ela seja matriculada, porque a criança teria, teoricamente, prioridade nisso, e ela, inclusive, pode requisitar que o sigilo dessas informações, que essas sim. informações não passadas aos pais, né? E tudo isso, gente, que a gente está tratando aqui agora, a gente não está falando de casos onde o cara foi investigado, julgado e condenado. Não estamos falando disso aqui. Eu estou falando que isso pode acontecer ainda na parte do inquérito policial, onde Exatamente. muitas vezes a parte ela sequer foi ouvida, né? Então, só para você ter um pouco da dimensão de como muitas vezes essas questões estão correlacionadas. Que é, por exemplo, de como, por exemplo, a Lei Maria da Penha pode ser utilizada, inclusive, para praticar alienação parental, para afastar esse pai do convívio dos seus filhos, embora eu tenho certeza que o intuito da lei não seja esse, como a Alex falou, geralmente é usado para as mulheres, né? Mas de que algumas brechas, alguns artigos que a própria lei traz pode ser usado a favor, né, em prol da prática de alienação parental contra as crianças. Não sei se você Exato. já teve a oportunidade de atuar em casos assim, Alex, né? Já, já tive a oportunidade de atuar em casos assim. Isso é muito comum, né? As mulheres pegarem essa questão da medida protetiva, ainda na fase de inquérito, como você falou, você trouxe algo importante, porque a fase de inquérito é uma fase que nós chamamos de fase inquisitiva, né? Onde a ampla defesa ali ainda não está, não é feita, não pode ser realizada pelo advogado. Né? O seu cliente meu cliente tem o direito de permanecer calado, mas geralmente eu peço para ele falar, principalmente quando ele está com a verdade, então fala a verdade lá. Então ali não temos uma ampla defesa, como se tem dentro de um processo, onde tem o advogado, o promotor, o juiz. Não, ali é a fase inquisitorial, por isso que tem esse nome, né? Inquisitivo. Nós não temos muitas armas para defender os nossos clientes. Podemos juntar provas, né, através de uma atuação ali, uma atuação defensiva dentro do inquérito, mas é muito limitado o que nós podemos fazer como advogado. E já no inquérito, o nosso cliente começa a ser punido já. Ele pode sair do lar, como você falou, a questão dos filhos, ele já é afastado dos filhos, a mulher aproveita-se disso para fazer a sua alienação parental ali, porque a mulher vai para outro estado. Muitas vezes o homem não tem condições, pelo trabalho, falta de dinheiro. Tudo isso Sim. impede, né, que ele vá para outro lugar. E aí fica algo inviável, até conseguir, dentro de o inquérito virar um processo e conseguir provar a inocência do cara e trazer de volta, né, o seu direito a ver os filhos, e muitas vezes se consegue o direito, mas ele é que tem que viajar para ir lá com os filhos. E muitas vezes se Uhum. torna inviável também. O cara começa a ver os filhos uma vez por ano, entendeu? Quando ele consegue o direito dele, muitas vezes ele não tem condições de se manter viajando para ver o filho todo final de semana. Né? Isso acontece, às vezes, até mesmo dentro da mesma cidade. Tem clientes em São Paulo. São Paulo é um estado grande, em que a mulher pegou, ela saiu da capital e foi para o interior de São Paulo. E só isso dificultou muito a convivência do meu cliente com o seu filho. Tá? Ainda que a juíza tivesse dado o direito para ele visitar todo final de semana. Mas, como ela já estava longe, isso dificultou para ele. E, por exemplo, tem também, está lá preconizado na lei, a proibição de que, por exemplo, esse homem entre em contato com a suposta ofendida, com seus familiares e com testemunhas, por qualquer outro meio de comunicação. Então, tipo assim, tem alguns clientes meus que não se davam bem com a genitora, tá? Mas eles se davam bem com os avós da criança, com os avós maternos. E Sim, aí ele utilizava, tipo, ele pegava esses avós, né? E às vezes esses avós estavam ali para trocar informações sobre a criança, muitas vezes para fazer essa mediação, mas como é que você vai fazer isso
quando tem uma proibição explícita de que você entre em contato até mesmo com os familiares. E aí tem um cliente meu que foi proibido de entrar em contato com os familiares e acabou perdendo essas informações que eram repassadas pelos tios, né, pelos parentes dessa criança por parte da família paterna, e que ele se dava bem, né? E tem um outro ponto que também é debatido, né, que já aconteceu comigo, por exemplo, tem um artigo que ele alega que tem a questão de proibir o homem de frequentar determinados lugares, né? Determinados lugares a preservar a integridade física e psicológica da ofendida, por exemplo. Então, eu tive clientes que, olha o que aconteceu, ele morava em uma cidade pequena, em uma cidade, assim, de interior, e, obviamente, todo mundo se conhecia, né? Não tinha muitas opções de lazer, né? De muitas opções de espaço, assim, para você frequentar. E, por exemplo, ele sempre postava, assim, nas redes sociais, o local que ele estava, né? Ou então amigos dele postavam ele, né? E marcavam ele nas redes sociais. E aí a ex-companheira dele, que tinha uma medida protetiva, ia para esses lugares sem o conhecimento do cara e chegava lá e ligava para a polícia alegando que ele estava descumprindo uma medida protetiva. Então, para você, como que a liberdade do homem ela é colocada em risco, né? O direito de ir e vir, mesmo que ele seja inocente. Então, assim, mesmo que ele consiga provar a inocência dele, mas ele já está sofrendo uma punição ali, mesmo estando em liberdade, né? Porque o direito dele de ir acaba sendo prejudicado a partir do momento que é estabelecido uma medida protetiva contra ele. Né? Com certeza. E aí você percebe, por exemplo, Alex, e eu já deparei, assim, na minha atuação, com homens que foram vítimas de violência doméstica. E poucas pessoas falam sobre isso. Poucas pessoas comentam. Não dá ibope, né? Violência doméstica contra o homem não dá na mídia, porque não dá ibope. Pois é, exatamente. Então, eu já me deparei com casos onde os homens eram vítimas de violência doméstica completamente desamparados, né? Porque eles vão recorrer a quem? Né? A quem é que eles vão recorrer? Porque, veja só, quando ele não tem, assim, o judiciário, alguns clientes meus até falam, eu vou falar para quê? Eu cheguei lá na delegacia para alegar que estava sendo vítima de violência, a galera estava dando risada da minha cara. Eu tinha um cliente meu que a ex dele era da polícia militar, tinha uma arma, ameaçava o cara de morte, né, de dar 3 tiros na cabeça dele, ia lá na casa dele com a arma, ele chamava a viatura sequer aparecia. Porque ela era da polícia militar, tinha conhecimento, então ninguém queria se envolver. Ah, não vamos se meter aí não, né? E aí, essa é a minha indagação para você, Alex. Diante desses casos onde os homens são vítimas de violência doméstica, a quem eles podem recorrer? É possível estabelecer uma medida protetiva a favor dos homens? Olha, pergunta difícil essa porque medida protetiva para homem eu ainda não consegui. Na própria Lei Maria da Penha, aquilo lá é somente para as mulheres. A única coisa que eu recorri uma vez, né, só a termo de pesquisa, não usei em caso concreto, foi a questão dos direitos humanos. Medida protetiva com base nos direitos humanos. Mas, mesmo assim, é difícil conseguir. Eu não vi nenhuma decisão até hoje que alguém tenha conseguido uma medida protetiva em favor de um homem. Tá? Então, assim, até mesmo direitos humanos, que servem para todos, mesmo usando aqui, a gente não consegue. Né? A questão do homem recorrer à justiça, muitos têm vergonha, né? Por causa disso que você falou. Chega na delegacia, ele sofre ali zombaria dos próprios funcionários públicos, isso infelizmente acontece, tá? E tem vergonha até mesmo de ir até um advogado, né? Por isso que eu falei que é importante termos profissionais que trabalhem com esse lado, porque o homem chega no meu escritório, por exemplo, à vontade. Ele sabe que eu estou ali para ouvi-lo, eu não vou julgá-lo. Nossa, você está apanhando de mulher, você não vou julgá-lo, entendeu? Porque esse é meu trabalho. Eu estudo para isso, para entender a questão psicológica dos homens, principalmente, a questão jurídica em favor dos homens. Então, eu jamais vou julgá-lo dessa forma. Né? Agora, infelizmente, ele tem vergonha de chegar no advogado, numa advogada, na delegacia, então nem se fala.
Então, o que eu aconselho? Sempre que for em delegacia, eu sei que muitos homens falam, mas nem todo mundo tem condições de contratar um advogado para ir em delegacia. Mas se você tem condições, contrate advogado para ir com você. Porque a partir do momento que um crime acontece, o delegado de polícia, o investigador, ele não tem que escolher o que ele vai registrar ou não. Se é crime, ele tem que registrar. Mas a pessoa chega lá sozinha, acaba que vai e volta, só passa vergonha e volta, né? Os homens, isso acontece muito. Agora, com o advogado, não. Tem que pegar um advogado que sabe do direito dele, né? Inclusive do direito dele como advogado. E o policial tem que fazer o registro, sim. Ele não pode se negar, tá? Diante disso, cabe até um recurso ao chefe de polícia do Estado. Enfim, temos as nossas armas para usar, caso isso seja negado. Mas com advogado, dificilmente ser negado. Agora, sozinho, realmente é complicado. Pela vergonha e pelo sistema que, infelizmente, é anti-homens, né? A própria legislação é anti-homens. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá, Alex, em relação à contratação de profissionais, para defender você no seu processo. Porque, assim, eu sempre bato na tecla da importância de você não apenas contratar um profissional, mas um profissional especializado nessa causa, né? Um profissional que tenha a devida capacitação, porque o que acontece muitas vezes é que esse preconceito, como você falou, parte até mesmo dos próprios advogados, né? Sim, em relação, né? E muitos desses profissionais, que eu acredito que é a porta de entrada, muitas vezes, dessa vítima, né, que está sendo ali acusada, muitos desses homens acabam sendo desestimulados por esses profissionais, forçados a fazer um acordo que não é nada favorável para eles. Sim. Então, assim, tomem cuidado também nos profissionais que vocês decidem contratar, né? Porque é uma coisa que eu sempre ressalto aqui, né? Às vezes, para esse profissional, pode ser até o seu caso, pode ser mais um caso. Pode ser mais um processo, só que para você se trata da sua vida. Exatamente. Se trata da sua liberdade que está ali em jogo, né, Alex? Então, Exato. assim, por isso que eu fico muito feliz e eu acredito, assim, fico até, a gente acaba sendo muito criticado por isso, né? Por dizer, você defende homens, só defende homens, né? Advogado dos homens e até fica com chacota, né? Quando por causa disso. Mas eu digo, gente, mas quantos advogados a gente não tem aí em prol do direito apenas das mulheres e ninguém é ridicularizado por isso? Ninguém é criticado, né? Eu também não entendo isso, porque tem muitas advogadas que fazem um trabalho somente para mulheres. E está tudo bem. É uma área do mercado. As mulheres também têm que ter defesa. Eu não estou aqui para tirar o direito das mulheres, estou aqui para tentar trazer igualdade. A mesma ideia é sua, creio eu. Então, não sei por que nós que trabalhamos para os homens somos criticados. O homem não pode ter direito. Inclusive, por exemplo, tem até uma frase, né, que é bem interessante, que as pessoas acreditam, atribui-se, na verdade, à mulher essa condição de vulnerabilidade, esse caráter inofensivo, né? Coloca sempre o homem como esse papel de agressor, de autor e tudo mais, só que as mulheres não são capazes de responder pelos seus próprios atos, muito embora elas sejam capazes de planejá-los, né? Então, o que acontece muitas vezes, por exemplo, né? A gente sabe hoje que existe na lei a possibilidade de você realizar uma denunciação caluniosa. Inclusive, não precisa que o homem faça essa denúncia. Às vezes, o próprio Ministério Público pode realizar essa denúncia, né? Uma vez que ele encontra ali indícios de que aquela denúncia é falsa. Aquela denúncia está sendo prejudicada. Mas aí a pergunta chave, que não quer calar aqui, Alex. Isso tem sido aplicado na prática, a questão da denunciação caluniosa contra mulheres? Qual a tua opinião sobre isso? Tem nada. Tem sido aplicado nada. O Ministério Público finge que nada aconteceu e segue o jogo. É isso que eles fazem. E aí muitos homens, né? Eu vejo aqui nos comentários, muitas vezes revoltados, e com razão, fala, denúncia não dá nada, essa denunciação caluniosa, mulher não responde por nada, mas por que não responde? O Ministério Público, após descobrir que aquela mulher fez uma denunciação caluniosa, ele tem ali 6 meses para poder entrar com a denunciação contra ela, uma denúncia contra ela, fazer uma denúncia. Porque, na verdade, esse crime é um crime contra a administração pública. Por isso que é uma ação penal pública, né, do Ministério Público. Sim. Então, não dependeria nem do homem chegar lá e dizer que quer processar. O Ministério Público automaticamente teria que fazer. Só que
quase 100% das vezes, para não falar 100% aqui, pode ter uma exceção ou outra aí pelo Brasil, mas até hoje eu não vi nenhum promotor, após descobrir que aquilo é uma falsa denúncia, foi uma falsa denúncia, entrar aí denunciar aquela mulher, a falsa acusadora. E aí qual é a saída? A saída, mais uma vez, vai entrar o papel do advogado, é entrar com uma ação que nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público não faz nada, ele não arquivou, ele não fez nada, e tem que se contratar um advogado para poder ir lá e falar assim, promotor, tem um crime aqui para você resolver. Então, tem essa saída para os homens, só que grande parte não sabe. Né? Essa é um tipo de ação que o leigo geralmente não sabe, nem tem a obrigação de saber. Deveria ser orientado. Para isso também serve o meu canal, o seu canal também, para trazer esse tipo de orientação. Então, existe essa ação, tá? Ação penal privada subsidiária da pública, obrigatoriamente tem que contratar o advogado, a defensoria não faz isso, tá? Para poder entrar com a ação que o Ministério Público deveria entrar e não entrou. Pois é. E eu acho até assim, por exemplo, a gente está falando aqui, gente, da Lei Maria da Penha, mas vale lembrar que a lei, ela preconiza 5 tipos de violência, né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala, Alex, sobre a Lei Maria da Penha, pensa logo na agressão física. Já associa diretamente a agressão. Só que, veja, gente, a Lei Maria da Penha, ela preconiza a violência de ordem física, a violência de ordem psicológica, a violência de ordem patrimonial, moral e sexual também. E aí eu acho que, assim, a questão da violência sexual tem um cunho, assim, mais forte para o homem perante a sociedade, né? Porque, por exemplo, independente que o cara seja ou não julgado, automaticamente, quando esse homem é vítima de uma acusação de violência sexual, ele já ganha o rótulo de estuprador. Independente eu não acusado ali, né? E aí a gente sabe que esse crime, que é considerado um crime hediondo, né, que tem toda aquela repercussão social, a gente percebe as implicações disso na vida daquela pessoa que está sendo acusada. Então, muitos perdem empregos, muitos perdem família, muitas pessoas perdem status, alguns deles, eu já atuei em casos assim, acabam sendo presos injustamente, e dentro da cadeia, correndo risco assim, de uma série de coisas, né? Alguns são abusados sexualmente pelos presos, que também repugnam esse tipo de acusação. Alguns até contraem doenças sexualmente transmitíveis diante dessas acusações, dessas violências que são cometidas contra eles. E muitas vezes ocorre o lixamento público e nas redes sociais. Né? Então, já aconteceu casos de as pessoas, uma simples acusação, a gente vê até em casos assim, né, onde a mulher começou a gritar, né, que o cara estava violentando ela, e uma van ali com cerca de 10 homens agredindo esse cara por causa da palavra de uma mulher que estava alegando que esse cara estava violentando. Então, assim, gente, por que eu acho importante a gente trazer o debate dessas questões? É que, para que vocês entendam que falar sobre falsas acusações não é diminuir a importância das violências, é você dar visibilidade a um outro tipo de violência que é cometida, né? Nesse caso, os homens. E até mesmo, Alex, eu entendo que falar sobre falsas acusações é você proteger as verdadeiras vítimas, né? Porque a gente, hoje em dia, com a enorme quantidade de casos que existem no judiciário, né, é muito tempo, dinheiro, né, que é gasto investigando falsas acusações, quando esse dinheiro e esse investimento deveria ser dado àquelas pessoas que realmente precisam desse tipo de assistência. Então, muitas vezes, as próprias vítimas reais, verdadeiras, acabam sendo descredibilizadas ou desassistidas por causa dessa inúmera quantidade de falsas acusações que existe hoje no sistema judiciário. Tá? Então, assim, diante dessa realidade toda que a gente está vivendo, dessa misandria que existe aí, né? Enfim, desse sexismo que existe nas nossas legislações, o que você acredita, Alex, que poderia ser feito para a gente tentar diminuir aí o índice de falsas acusações hoje no sistema judiciário? Olha, em primeiro lugar, os homens começarem
a procurar mais os seus direitos. Eu estou falando nem só quando é questão de família, filho, geralmente quando isso acontece, os homens procuram os seus direitos. Mas, por exemplo, quando o homem sofre uma agressão, ele não vai procurar o seu direito. Geralmente ele deixa por ele mesmo, ele não faz nada. E é interessante que os homens comecem a fazer registro sobre isso. Como eu falei aqui, você também tocou no assunto, às vezes o cara chega em delegacia e não consegue fazer porque o policial se recusa, fica rindo da cara dele, tudo isso. Eu entendo tudo isso. Mas está na hora de começar a procurar profissionais para lhe auxiliar. Eu sei que também é difícil encontrar, como você também falou sobre isso, um profissional que entenda, né, e que acredite na versão do homem. Tem colegas, como você falou mesmo aí, que riem mesmo. Quando eu comecei a fazer isso, direito dos homens, eu tive colegas, assim, pessoas que eu seguia também, advogados, que simplesmente pararam de me seguir, ficaram com raiva. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, primeira coisa é o homem começar a registrar tudo o que acontece com ele, em questão de crime. Segunda coisa é, você sofreu uma falsa acusação, chegou ao final, conseguiu provar que era uma falsa acusação, procure a promotoria para ver se aquele promotor vai oferecer aquela denúncia ou não. Se perceber, passaram 6 meses, 5, 6 meses, ele não ofereceu, procure um advogado para poder ir lá e forçar o Ministério Público a entrar com essa denúncia contra a falsa acusadora. E também, aqui vai o recado para os colegas advogados que atuam em favor dos homens, que comecem a recorrer de decisões absurdas. Porque muitos caras chegam aqui, aqui no Instagram, na minha página, etc., reclamando, para que pagar advogado se no final não vai dar nada? Só que, se tivermos esse pensamento, nós nunca vamos mudar. Por quê? Como a gente começa a mudar o pensamento dos juízes, né, principalmente dos tribunais superiores, STJ, STF, os tribunais dos estados, por exemplo, através de recursos. Então, se a gente começar a lotar os tribunais com recursos contra decisões absurdas contra homens, né, decisões aí até inconstitucionais, a gente vai começar aos poucos, isso não é rápido, mas vai começar aos poucos fazer o pessoal de cima acordar. Bom, peraí, está todo mundo recorrendo, tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. Lá embaixo que eu falo aqui no juízo singular, né? Tem alguma coisa acontecendo lá embaixo. Vamos sentar para conversar sobre isso aqui? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está na política, porque a legislação vem dos políticos. Então, prestar atenção em quem volta, né? Infelizmente, tem muita gente que promete as coisas e o cara vai lá e acaba que... Teve gente que os homens votaram nas eleições passadas achando que ia representá-los e hoje não está representando os homens, né? Então nós temos muita gente que surfa na onda para poder se dar bem e depois esquece a causa, mas tem que prestar atenção nisso, em quem você vota, qual é a campanha daquele cara, daquela pessoa, tá? Então a solução está tanto começar a bater a porta aí do jurídico, né? Questão dos recursos, e aí vai para os colegas advogados, que é quem tem esse poder, né? Não desistir no primeiro impacto ali, na primeira perda, isso é normal dentro do processo. E a outra questão está na mão de nós todos, que é a parte da política, que é o seu voto. Inclusive, tem o político soviético, ele mandou fez o seguinte comentário aqui, né? Sou policial militar e a Lei Maria da Penha é complicada de colocar em prática. Dentre todos os fatores, há um tempo muito longo para registro de ocorrência que muitas vezes não culminam em flagrante devido à ausência do autor da agressão. No caso da violência doméstica, cabe ao policial entender o que é a violência ou a simples desinteligência. Homens devem gerar evidências em seu favor. Mulheres que fazem falsas acusações começam a dar sinais antes da ação mais agressiva. Ele coloca aí da importância de se estar atento aos sinais, né? E aí ele fala aqui, tem outro seguidor que colocou, eu viajei 520 quilômetros para ver minha filha e fui recebido por uma advogada e a polícia. Isso porque a mãe fez uma falsa acusação e a polícia entendeu que era uma falsa acusação. Olha a importância também da gente ter policiais que entendam o assunto dessa realidade, né? E o político soviético continua aqui, Quanto ao registro de ocorrência, o homem deve procurar registros eletrônicos, como o caso da delegacia eletrônica. Eles não precisam avisar seus cônjuges que fez esse registro. Então, ele dá aí como possibilidade de você realizar o BO de forma eletrônica, né? Sim, a delegacia virtual. Isso, façam registros. Os prévios registros servem de provas contra uma futura, né? E aí, uma coisa, Alex, que eu, inclusive, eu dou aula aos sábados, né, de psicologia jurídica,
E o tema da nossa última aula, que foi esse sábado, foi justamente a Lei Maria da Penha e suas acusações, né? E eu trouxe como uma das possibilidades de intervenção que alguns autores trazem, né, de um dos artigos que eu li, que é o seguinte: primeiro, tem alguns autores que defendem que a falsa denúncia, as falsas acusações, elas se tornam crimes hediondos, né? Que são as leis mais severas como uma forma de desestimular a realização de uma falsa denúncia, né? Então, alguns são contra, outros são a favor, né? E aqueles que são contra alegam que isso iria inibir, né, a realização da denúncia por parte da vítima, das vítimas verdadeiras, no caso, né? Então, mas ele traz como essa possibilidade também. E aí eu digo, gente, vocês estão querendo tornar essa questão das falsas acusações um crime hediondo, quando as denúncias mais brandas não são nem realizadas, não são nem postas em prática, avalie tornar esse crime um crime hediondo, né? Então, para a gente tornar isso mais rigoroso, a gente precisaria fazer com que as leis que já existem sejam colocadas na prática. Eu entendo que esse que seja cumprido, né? E aí, uma outra possibilidade que elas trazem, e eu queria até saber a sua opinião sobre isso, é sobre a questão da retratação pública. Eu já fiz até um post aqui falando sobre isso, porque, veja, muitas vezes esse homem, quando ele é acusado de violência sexual, que ocorre a inocência dele, é comprovada a inocência dele ao longo do processo, só que muitas vezes aquelas pessoas que foram influenciadas, que foram envolvidas nessa mentira, no meio social que ele está inserido, acaba não tendo conhecimento desses fatos. Não tendo conhecimento do cara, né? Então, tem alguns autores que trazem aí como sugestão que seja feita, parte dessa pessoa que realizou uma falsa acusação, a obrigação dela fazer uma retratação pública, né? Contra a favor dessa pessoa, no caso, né? Seja em redes sociais, seja nos canais de televisão, de comunicação, inclusive sugerindo que seja aplicada uma multa por descumprimento para incentivar essas pessoas a se posicionarem publicamente, né, para mostrar a outra versão, como uma forma de pedir desculpas a essa pessoa que foi acusada injustamente. Qual a tua opinião sobre isso? Você acha que essa também seria uma medida, uma possibilidade ali de inibir essas falsas acusações? Olha, pode até inibir uma falsa acusação. Aí seria algo que acontece já na questão do dano moral, né? Quando alguém ofende a sua honra, e aí você pode, a legislação, a própria Constituição traz, né, que você causar dano a alguém, você vai arcar com as consequências, pagar ali dano moral, e você vai ter que pedir desculpas publicamente. Isso acontece no dano moral normal, né? Acredito que é válido, sim. Acredito que pode até, vamos dizer assim, inibir algumas falsas acusadoras. Porém, a proporção que se toma em relação às desculpas, né, depois que descobre que o cara foi falsamente acusado, que ele é inocente, nunca vai ser a mesma proporção que tem a falsa acusação. Eu cito até um exemplo aqui que todo mundo conhece, que ficou bem famoso, que é o caso da Mariana Ferrer. Foi provado que ela mentiu, foi provado que o cara era inocente, tudo aquilo, mas até hoje, todos aqueles meios de comunicação que acusaram, fizeram reportagem especial, ninguém pediu desculpa para o cara. E a falsa acusadora ainda ganhou uma lei com o seu nome, para entender. Nossa. Entendeu? Então, assim, até hoje, mesmo provando que ele é inocente, ele ainda é acusado por grande parte das pessoas. Eu tenho algumas perguntas aqui, Alex, bem interessantes, né? E eu vou passar para você. A voz afastada dos netos, que está aqui junto com a gente. Beijo, Ana, né? Uma querida que eu fiz a live até recentemente com ela. Ela fala: e quando a mulher pratica violência contra outra mulher? A lei abarca essas mulheres que são agressoras? Abarca, porque somente a vítima é uma, vamos dizer assim, tem que ser especialmente a mulher. Mas o agressor pode ser qualquer um, tá? O agressor pode ser homem ou mulher. Porque isso também é algo muito comum, principalmente em relacionamentos homoafetivos, né? A questão da violência contra mulheres. E aí, o piloto soviético fala: os prévios registros servem de provas e tal.
Aí, ó, ela fala, a lei também se aplica quando uma mulher idosa é agredida por outra mulher? Sim, com Também. certeza se aplica, e ainda se aplica ainda o Estatuto do Idoso, que corrobora ali que piora a situação da Agora, agressora. a situação. E aí, nesse caso, a mulher que dentro da relação foi a vítima deverá realizar registro de ocorrência normalmente, como ocorreria se o esposo fosse do sexo masculino, né? Um seguidor aqui respondeu aqui. Tem outro seguidor que fala o seguinte: fui covardemente agredido pela minha ex-esposa há 5 anos atrás. Não consegui fazer BO por conta do preconceito da polícia na delegacia. No entanto, ele tem provas e vídeos. Ainda assim, seria possível prestar uma queixa? Não se passou muito tempo já, porque você tem 6 meses aí para poder fazer levar o registro policial e depois transformar isso em um processo, né? Depois do inquérito policial. 5 anos já passou muito tempo. O próprio policial, o próprio juiz vai questionar por que tanto tempo depois, né? Uhum. E aí a Ana comenta aqui, né, da Voz Afastada dos Netos, tem mães apanhando das filhas, né, idosas, né, apanhando de mulheres também. Então, essa também é uma outra situação. O que eu queria falar aqui um pouquinho, gente, agora caminhando para o final da nossa live, tá, Raíssa, ok, eu já entendi a questão das falsas acusações que pode ser cometida, tanto contra homens, ou tanto contra homens, contra mulheres, enfim, né, mas onde é que entra a figura do psicólogo nisso? Como é que a psicologia pode ajudar nesses casos? Então, a primeira coisa, gente, que eu gostaria de lembrar aqui para vocês é que muitas dessas acusações elas são feitas, assim, por exemplo, de violência psicológica, tá? Então, e aí tem um outro agravante aqui que a gente precisa analisar, que é a questão do tipo, como é que a gente prova uma violência psicológica, né? Uma violência que não deixa vestígios físicos. Porque, Alex, é muito fácil a gente acusar uma pessoa, né? Por exemplo, a gente foi agredida fisicamente ir lá, tirar foto, fazer um exame de corpo de delito Sim. e provar aquele tipo de violência. Mas e quando eu estou sendo acusado de cometer violência psicológica contra outra pessoa? Né? Então, assim, gente, eu vou dar algumas dicas aqui do que seria considerado violência psicológica, né? Porque veja que a lei, quando ela trata de violência psicológica, ela coloca uma série de situações ali, que seriam humilhações, né, constantes, xingamentos e aquela coisa. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas se aproveitam disso, tem uma briga ali, né, pontual com a outra pessoa, ele fez um xingamento, por exemplo, me chamou desses nomes aí, que eu não vou falar para não derrubarem a gente aqui. Isso, me chamou daquilo, tal. Estou sofrendo violência psicológica. Então, pega um acontecimento esporádico, um acontecimento pontual e já transforma isso em uma violência, não está lá, cometer humilhação, cometer xingamentos e tal. Então, isso já seria caracterizado uma violência psicológica, né? Então, Sim. o que acontece, gente, é que não. Essa é a minha crítica também, né? Porque muitas pessoas, e às vezes o próprio judiciário, acabam tratando as violências psicológicas como algo banalizado, como algo trivial, como se fosse um simples xingamento, uma simples discussão ali, já fosse caracterizado violência psicológica, né? E muitas vezes o que acontece, Alex, é que por causa dessa em torno do conceito de violência psicológica, né? Algumas pessoas, vejam só, simplesmente quando um homem é acusado de cometer violência física, violência sexual, maus tratos contra os seus filhos, o judiciário não pensa duas vezes em afastar esse cara. Não pensa duas vezes em afastar. Mas aí, quando se está cometendo comprovadamente uma violência psicológica, mantém a criança com a agressora? Sim. Mantém a criança com o seu agressor? E aí, o que eu sempre falo aqui, gente, que às vezes essas violências físicas, elas podem até cicatrizar. Se uma pessoa me dá um tapa, deixa uma marca, aquela marca cicatriza, não cicatriza? Só que, às vezes, a violência psicológica, ela dura ao longo da vida daquele sujeito, chega até mesmo à fase adulta. Eu tô aqui cansada de atuar clientes, né, na clínica, que ali, vítimas a vida toda de violência psicológica cometida por seus próprios pais. Pais narcisistas,
pais com transtorno de personalidade, questão da invalidação. Então, assim, gente, a gente não pode banalizar a violência psicológica. E muitas pessoas se aproveitam disso para realizar falsas acusações. Porque se é uma coisa, né, que não deixa vestígios físicos, isso me inibe da responsabilidade de produzir provas. Será mesmo? Sim. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, que quando a gente trata de violência psicológica, do ponto de vista pericial, a gente tem que analisar três coisas, né? Primeiro de tudo, é a constância, a frequência com que ocorria essa violência, que é aquilo. Eu não posso pegar uma situação pontual e taxar aquilo como uma violência psicológica. Não é assim que funciona. Tem que haver uma constância. O segundo ponto que a gente precisa provar é a existência do dano. Então, vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando uma pessoa chega para mim dizendo que foi vítima de violência psicológica, eu sempre questiono, tá? Mas aí, você tem algum relatório médico? Você tem algum relatório psicológico, relatório psiquiátrico que ateste a existência desse dano causado a você, né, como suposta vítima? E aí, às vezes, a pessoa fala, não tem. E aí, eu já fico naquela, tá, não tem, como assim, né? E a gente tem que investigar a fundo para saber a existência, se há ou não a existência desse dano, né? Atestada ali por algum outro profissional. Só que, um outro ponto muito importante, para fechar com chave de ouro. A simples existência do dano já caracterizaria a violência psicológica cometida contra aquela pessoa que está sendo acusada? Não. Não. Então, a terceira etapa que a gente faz dentro da psicologia é analisar esse dano que existe para saber se ele tem nexo causal com a situação narrada, com a situação ali que está sendo discutida dentro do processo. Porque o que é que acontece, Alex? Eu já vi isso muito acontecer. Existem mulheres que têm, assim, alguns transtornos psicológicos, né? Só que esse transtorno era anterior a suposta violência cometida pela outra pessoa. Então, eu já vi mulheres pegando atestados, laudos médicos de momentos em que ela nem conhecia o cara. Nem conhecia. E algumas até fazem uso de medicamentos e tal, e aí elas alegam, eu estou fazendo uso do medicamento porque eu fui vítima de violência. Só que quando você vai analisar, aquele dano que está ali supostamente comprovado não tem um nexo causal com a situação que está sendo narrada. Então, quando a gente vai investigar, a gente vai ver se esse dano ele é anterior ou não à situação de suposta violência sofrida por aquela pessoa. Tá? Sim. Então, olha a importância, né, da gente ter esse olhar ampliado de um profissional devidamente capacitado sobre o que seria uma violência psicológica. Porque, veja, Alex, se você, enquanto advogado, você não tem conhecimento sobre o que é violência psicológica, tem? Óbvio que não. Nem eu, nem o juiz, nem o promotor. Como você vai defender um cara se você nem sabe o que é uma violência psicológica? Se você não tem ferramentas para debater aquilo que está sendo trazido por aquela vítima? É difícil. Debater tecnicamente, né? Nós não temos realmente essa capacidade. Aí entra a importância do seu trabalho, né? Sim. E eu já fui atendida. Raíssa, você só atua em casos de alienação parental, em casos... Não, gente. Eu, inclusive, já fui chamada para atuar em casos de homens que estavam sendo acusados de violência doméstica, né? E aí, os advogados entraram em contato comigo justamente para isso. Raíssa, ela alega que está sendo vítima de violência psicológica. Colocou às vezes... E aí, elas só procuram um profissional depois que o processo já está em andamento, né? Aí vão para psicólogos, aí vão para psiquiátricas, que adotando aquilo como luta, né? Tal adoecimento, está com tal transtorno porque foi vítima de violência doméstica. Só que, peraí, como é que você sabe que ela foi violência doméstica? Qual é a prova? Qual é o embasamento? E alguns nem sequer citam que ela alega isso, que eu colocaria no meu parecer. De acordo com a informação trazida por fulano de tal, de acordo com a informação trazida por ela, pelo que eu posso observar no presente momento, a informação que eu tenho é essa. Mas eu não tenho a capacidade de saber se aquela informação que está sendo trazida para mim é ou não é verídica, né? Igual em casos, por exemplo, de acusação de
abuso sexual. Algumas mães chegam para mim e falam assim, que a minha filha está sendo vítima de abuso sexual. E eu queria que você realizasse um relatório atestando isso. Eu falo, não, peraí, calma. Primeiro de tudo, eu preciso entrevistar a criança. Segundo, eu preciso entrevistar o pai, né? Sim. Porque eu não posso fazer uma acusação contra uma pessoa sem dar a ela o direito do contraditório. Tem até uma resolução no nosso CFP que fala sobre isso. Fala justamente sobre isso, né? Que eu, como profissional, eu tenho direito a entrevistar todas as pessoas envolvidas em situações de violência. Eu posso solicitar isso como profissional. Então, eu já fiz isso. Não, peraí. Ah, mas você vai entrevistar o pai por quê? Né? Vai entrevistar o pai por quê? Você acha mesmo que ele vai chegar e vai admitir que abusou da minha filha? Eu digo, olha, não se preocupa com isso. Eu sou profissional aqui. Eu tenho conhecimento, e eu vou saber se ele estiver mentindo ou não. Se ele tentar manipular, eu vou ter as ferramentas para isso. Agora, atestar um laudo de que houve a violência, o abuso sexual, sem ter entrevistado a outra parte, isso eu não faço. Eu já deixo isso claro para a pessoa logo de cara. E aí, Alex, tem a questão da gente provar o nexo causal. Como eu falei para você. Aí, às vezes, a criança, ela vai ali, passa por um exame de condição carnal, passa por um exame de corpo de delito, e é constatada que houve a violência sexual. Só que, peraí, mas aí que tá. E se essa violência foi cometida pela própria genitora no intuito de acusar o cara? Né? Acontecer. Então, para vocês verem, a simples comprovação de dano, gente, não é suficiente para atestar que houve ou não houve um abuso. Eu, inclusive, já atendi inúmeros caras que foram abusados sexualmente na infância pelas tias, pelas avós, pelas babás. Isso acontece, parece que não, mas acontece muito. A violência contra meninos, né? Exato, acontece, gente. É mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente vai analisar, a gente precisa entender, por exemplo, a mãe chega trazendo um exame de condição carnal, atestando ali a violência, e aí, sem entrevistar o cara, eu coloco assim, tá vendo ali, a criança sendo abusada pelo pai. Gente, isso é um erro muito grande. Eu não tenho como saber se foi pelo pai, de fato. E como casos que acontecem aqui, da criança ser abusada pelo padrasto. E aí a mãe vai lá e acusa o pai. Sim. Olha só. E assim, Raíssa, eu vejo muito acontecer nos laudos que eu vejo dentro dos processos. Na maioria das vezes, o homem não tem condições de pagar uma profissional como você para atuar junto comigo, junto com o advogado. E eu sempre dou essa dica. Poxa, vamos contratar. Às vezes o cara não tem condição, né? E aí entra aquela psicóloga lá do Estado. É impressão minha ou elas mais favoráveis às mães, assim? Elas fazem uns laudos assim. Eu não sou psicólogo, mas elas fazem um laudo tão simplista, sem ouvir o homem. Na maioria das vezes não ouve o homem, entendeu? Aí eu ouvindo você dizer isso, então isso está completamente errado, né? O cara é condenado por um laudo desse. Na verdade, Alex, eu vou fazer um desabafo aqui. Um desabafo meu como profissional. Eu acho que, Alex, a gente tem uma categoria muito enviesada. Tá? Muito enviesada. Tanto que no meu curso de psicologia jurídica, o que os meus alunos me falam é isso. Raíssa, aquilo que você traz pra gente, eu nunca ouvi falar dentro da universidade. Para você ter uma ideia de como a categoria ela é enviesada, Alex, existe uma nota técnica do CFP, né, recomendando que nós, como profissionais, a gente não denuncie a alienação parental. Uma violência psicológica. Tá lá na lei que a alienação parental é considerada uma violência psicológica. Sim. Mas o CFP, ele me proíbe de citar, né, segundo a orientação de citar o termo alienação parental. E aí eu sempre faço esse questionamento, gente. Se você é um médico legista, avalia uma criança que está sendo ali abusada pelo pai, enfim, que tá ali com vestígios de abuso sexual, de maus tratos e tudo mais. É ou não é o seu dever denunciar? Para mim, é o seu dever, obrigação legal denunciar violências físicas. Aí eu sou uma profissional do campo da saúde mental, que tenho, em tese, a capacidade de atestar uma violência psicológica. Não era minha obrigação denunciar violências de ordem psicológica cometidas contra a criança?
tem alguma coisa errada aqui, né? Com Mas, certeza. Isso é até um tipo de omissão de socorro, né? pois é, isso é crime, deve você deixar de comunicar, né? Do Exato. crime. Eu não tinha que falar sobre isso. Então, assim, gente, eu acho que a nossa categoria em si, ela já é muito enviesada, e assim como você, Alex, já teve companheiros, colegas de trabalho que me criticaram, que deixaram de me seguir, e eu não entendo. Eu não entendo porque, em tese, a gente deveria olhar homens e mulheres em pé de igualdade, mas na prática não é isso que acontece. Existe essa áurea aí de inocência em torno da mulher que faz com que muitos profissionais acatem aquilo que está sendo dito sem que haja essa devida investigação, Sim. contestação em torno daquilo que está sendo alegado. E aí, só para a gente continuar aqui, ó, por exemplo, uma outra possibilidade de atuação é justamente nós, como profissionais, auxiliarmos esse homem, por exemplo, que está sendo acusado, na elaboração de provas, Alex. Porque muitas vezes os profissionais, eles não sabem, assim, os advogados, eles, tá, como é que eu vou provar uma violência psicológica? E muitas vezes acabam colocando dentro do processo provas que ou não são pertinentes para aquele tipo de demanda, para aquela avaliação, né? Ou então que mais prejudicam do que ajudam seus clientes. Sim. Vou dar um exemplo aqui, algo que é muito corriqueiro. Geralmente, como o homem, né? Às vezes não é nem por uma questão de má fé, tá, gente? Mas o homem, naquela ansiedade que ele tem de provar a sua inocência, muitas vezes acaba fazendo, às vezes até por orientação dos advogados, filmando a criança, né? A criança fazendo um depoimento, tudo, para conseguir provar a inocência dele. Só que o que acontece muitas vezes é que esses vídeos que muitas vezes, essas gravações que estão sendo feitas, às vezes a pessoa não sabe conduzir adequadamente. E parece ali no vídeo que o pai está induzindo a criança a falar aquilo, né? E aí Sim. o que acontece? O pai pega esse vídeo, coloca dentro do processo e acha que aquilo vai ajudar ele que está produzindo uma prova, e na verdade não. Porque uma profissional devidamente capacitada vai olhar e vai ver que a criança está sendo manipulada, induzida ali. E às vezes, como eu falei, não é por má fé. Às vezes é por uma falta de conhecimento mesmo. E pela ansiedade que os homens têm de provar a sua inocência, tá? Então, quando a gente vai analisar as provas, eu trabalho muito em parceria com advogados nesse sentido. Auxiliar na elaboração de provas. Dizer quais provas são pertinentes ou não de serem produzidas, quais provas vão ali prejudicar ou favorecer a pessoa dentro do processo. Se a pessoa vai enfrentar ali um estudo psicossocial, eu vou colocar para ele o que é interessante ali de ser relatado, de ser colocado dentro do processo. Então, uma das etapas que nós podemos auxiliar é justamente nessa, a elaboração de provas, tá? Essa é uma das possibilidades. E aí, muitas vezes, a gente também faz entrevistas com o acusado, entrevista com as vítimas. E, por exemplo, eu já fui contratada por advogados, Alex, que é o seguinte, o cliente dele estava sendo acusado, né, de abuso sexual, e a pessoa não sabia se o cliente era ou não inocente. E aí eram advogados, né, pais, que eram mães, que não queriam defender, né, o cara se soubesse que ele era culpado. E aí uma das perguntou é tipo assim, Raíssa, analisa esse cara aí pra ver o que é que tu acha. Dá um norte pra gente saber como é que a gente deve prosseguir daqui pra frente, né? E teve uma vez que eu fui chamada para atuar em um caso até de feminicídio, né? E aí, quando eu fui entrevistar o cara, olha só como a expertise entra nessa hora, né? Na hora de entrevistar a pessoa, de repente eu fazia perguntas para esse cara e ele dizia tudo que eu perguntava para ele, ele dizia assim, pergunta para o meu advogado, pergunta para o meu advogado. E aí eu ficava, peraí, mas você está querendo me dizer que o seu advogado conhece mais do seu processo da sua vida do que você? Tipo, era uma coisa que não estava batendo ali, sabe? Porque o que acontece? Gente, quando um homem está sendo acusado injustamente, ele vai lutar com unhas e dentes para provar a inocência dele. E já aconteceu pegar caras ali, né, de, assim,
E eu fazer perguntas, doutora, eu tenho isso, eu tenho essa prova, eu tenho tal gravação, eu tenho isso, eu tenho... E ele fica naquela ansiedade de provar a inocência dele, né? E o cara, não. Ele ficava com medo de se comprometer comigo, entende? Lá, e aí, e tudo que eu perguntava, pergunto pro meu advogado, pergunto pro meu advogado. Isso, eu conversando com um advogado no privado, eu falei assim, e aí, o que é que tu acha do caso de fulano, né? E aí ele pegou e fez assim, não, pô, ele é inocente. Eu falei, tu acha que ele é inocente mesmo? Né? E o cara falou, depois, né, do processo, eu falei, olha, eu vou continuar atuando, mas as chances dele são bem poucas, são baixas, né, diante da enorme quantidade de provas. E eu alerto o advogado sobre isso. Pode acontecer isso. E aconteceu, o cara foi acusado, né? O cara foi acusado. Então, por exemplo, muitos advogados até solicitam que a gente faça uma entrevista mais adequada com essa vítima ou com esse acusado para saber ali fazer uma leitura, por exemplo, Alex, até de se existe ali alguma psicopatologia naquela pessoa. Porque se existe ali a presença de algum tipo de transtorno, isso afeta diretamente na defesa do advogado, né? Sim. Porque uma das coisas que a gente questiona é isso também, né? Essa pessoa tinha consciência do caráter ilícito daquela situação? Tá fazendo? Ela tinha consciência do que ela estava fazendo? E aí entra a questão de inimputabilidade, imputabilidade. Só Se que ele aí... pode ser penalizado ou não, se ao final ele tem que receber realmente uma pena, se ele é capaz de entender o caráter ilícito do fato, é importantíssimo. Pois é, importante. E vou dar um outro exemplo aqui para você. Acusação de abuso sexual. Muitas vezes existe estupro de vulnerável e a gente sabe que o estupro de vulnerável ele abarca menores de 14 anos, né? Se eu não estou enganada, me corrija se eu estiver errado. Menores de 14. Só que o que eu já vi acontecer também por exemplo, de o cara se envolver com uma adolescente, mas ele não sabia que ela era adolescente. Já vi isso acontecer. Ela mentiu para o cara dizendo que era maior de idade. Sim. E aí? Existe aquela questão do estupro culposo, né? De você fazer e não sabia que estava fazendo. Enfim, então, tipo assim, são muitas variáveis ali que interferem. E a gente também analisa características, assim, de personalidade, né? Por exemplo, duas coisas que pode ser avaliada pelo psicólogo é justamente isso. O perfil dessa pessoa, características de personalidade, inclusive, em casos de abuso sexual, de acusação de abuso sexual, a gente analisar a possibilidade de estar havendo ali a implantação de falsas memórias. Pode acontecer. Porque isso daí também tem um impacto, né? Numa acusação, Alex. Veja só. Uma coisa é eu fazer uma acusação, né? Que eu sei que a pessoa é inocente. E outra coisa é quando se trata de uma implantação de falsas memórias, onde eu acredito verdadeiramente que aquilo aconteceu comigo. Vou dar um exemplo aqui para você. Uma criança que passou a vida inteira ouvindo que o pai era um monstro, ouvindo que o pai abusou dela, né, durante a infância, ela não se lembra disso. Mas ela cresceu e isso foi incutido na mente dela, foi implantado. Se ela faz uma acusação contra esse cara, uma falsa acusação no caso, né, mas ela acredita naquilo que ela fala. Essa questão do dolo, a culpa, também precisa ser avaliado nessa questão das falsas acusações, né? Então a gente precisa explorar outras possibilidades também. A pessoa tinha conhecimento do caráter ilícito, tem a presença de algum transtorno ali psicopatológico que possa interferir na fidedignidade do discurso dessa pessoa, tem ali a implantação de falsas memórias, a gente precisa investigar. Dinâmica familiar, como é que era? O contexto, como que surgiu o contexto, a gente vai investigar. E a gente vai estar auxiliando esse advogado justamente nisso. Tanto no direito ao contraditório, que é direito do cliente independente dele ser acusado ou não, como na questão de você garantir que os procedimentos periciais eles sejam feitos de forma adequada. Porque mesmo que o cara seja culpado, mas a sentença ela precisa ser justa. Concorda comigo? O cara não... Concordo. E é importantíssimo... Ele tem que responder por um crime que ele não cometeu. Exato. Acontece. E é importantíssimo o seu trabalho também, por quê?
Como você trouxe o exemplo do pai que muitas vezes pega ali uma filmagem, o advogado coloca nos autos, eu nunca gostei de fazer isso, porque quando nós um tipo de prova dessa, que não é uma prova técnica, é uma filmagem feita por um pai. É como se o advogado também gravasse a criança falando no meu escritório. Isso não é algo técnico. Agora, então o juiz ele pode simplesmente rebater aquilo ali, não o juiz, mas o Ministério Público, e o juiz acatar e mandar retirar aquela prova, não considerar, porque não é uma prova técnica, não foi feito por um profissional como você. Então, qual a grande diferença, que no final vai fazer diferença na sentença? Trazendo um laudo técnico de uma profissional como você, o Ministério Público sozinho não pode rebater, porque ele não é psicólogo, nem o juiz. Então, eles vão ter que contratar uma outra técnica, um outro profissional, outra parte vai ter que contratar, ou o Estado vai ter que colocar ali, para rebater o seu laudo técnico. Laudo técnico se combate com outro laudo técnico. Então, essa é uma das grandes importâncias do seu trabalho dentro de uma falsa acusação, Lei Maria da Penha, alienação parental, tudo isso, porque colocou o laudo técnico, a outra parte vai ter que se virar para provar que você, como um profissional, está errado. E aí acontece muito aquilo que eu te falei também, que eu também sou muito solicitada nessa questão, né? De a mãe contratar profissionais para que corroborem com a narrativa dela, com laudos parciais e laterais, e pega aquilo e coloca no processo como prova. Sim. E aí? Aí eu te pergunto, né? Como é que você vai contestar, né, que esse laudo ele foi feito de forma ou não adequada? Só quem pode combater um laudo médico é outro médico. Exatamente. Só que um laudo psicológico é outro psicólogo, né? E aí é onde eu sempre ressalto a importância dos meus clientes de se atentarem a isso, né? Se está colocando ali de que muitos, inclusive, tem até um artigo da Bárbara que fala sobre isso, que é os cúmplices da alienação parental, né? Onde esses profissionais, eles são usados como uma forma de continuar praticando alienação parental, porque o alienador, ele vai angariando ali amigos, sim, familiares, profissionais e pessoas que comprem essa narrativa e fortaleçam esse discurso dela para que ela consiga o seu direito dentro de um processo judicial. E você ter, assim, e eu até ressalto a importância de que é importante não apenas que você tenha, porque existe uma resolução no nosso CFP, Alex, que proíbe a nossa atuação como psicóloga clínica e psicóloga jurídica. No mesmo caso, proíbe. No mesmo caso, né? Não é recomendado. No mesmo caso, não pode. Então, sim, por exemplo, se eu sou psicóloga clínica do pai, da mãe ou da criança, eu não posso atuar como assistente técnica. Isso é vedado pelo conselho, tá? Então, o que é que acontece, sim, muitas vezes? E eu ressalto isso, olha, às vezes a pessoa, ela está em atendimento psicoterápico na clínica com uma profissional, mas é importante que você para o processo judicial, você contrate uma psicóloga jurídica, que tenha conhecimento desses trâmites processuais, que saiba a mentalidade do judiciário, que saiba ali como a situação funciona, que tenha conhecimento de leis também. Exatamente. Porque o olhar para o processo judicial é bem diferenciado do olhar de um profissional jurídico. Vou dar um exemplo aqui para você. Certa vez eu atuei no processo de um cliente meu, que ele estava ansioso, né, para provar a inocência dele, e ele perguntou se eu tinha... Ele queria não apenas que eu, mas que 2 psicólogas fizessem um documento para atestar ali a questão de que ele era inocente, que ele não tinha cometido abuso contra a filha, né? E aí, eu falei para ele perguntou, né, se eu trabalhava com alguém, eu falei, na época, né, agora eu tô treinando uma equipe para me auxiliar, para atuar junto comigo, mas na época eu não tinha, eu trabalhava sozinha, né? Uhum. E eu falei para ele que eu não tinha, mas aí eu conhecia a minha companheira da clínica, né, que eu atuo aqui na minha cidade, e eu disse, olha, eu só tenho conhecimento dessa minha amiga, mas ela não é, eu falei, fui bem claro, ela não é psicóloga jurídica, ela é psicóloga clínica, né? E aí, dentro do processo, a mãe fez justamente isso. Filmou a criança, induzindo a criança a dizer que o pai tinha abusado dela. E colocou isso dentro do processo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei, encaminhei e eu falei, olha, você atua junto comigo, mas eu vou te supervisionando, vou te orientando, já que você não tem experiência nesse ramo, né? Sim. E aí, quando eu enviei o vídeo
para ela e pedi para... E essa minha colega, ela tinha experiência em trabalhar, inclusive, com crianças, com acusações e tudo mais, né? E eu pedi para ela analisar o vídeo e me dar o feedback dela. Qual era a opinião dela sobre esse vídeo. Uhum. E analisar ali o vídeo, e aí ela ficou abismada, porque até então, ela entrevistando, ela entrevistou junto comigo, né? E ela entrevistando, ela tinha consciência clara de que o cara era inocente. Entrevistou, e a gente entrevistou o cara, entrevistou a família, entrevistou a mulher. Assim, a gente faz é como se fosse uma perícia particular. Eu vou entrevistar tudo aquilo que diz respeito àquele cara. Todos, não, eu só não entrevisto a outra parte, né? Não Sim. posso entrevistar a outra parte, tem algumas limitações aí, mas tudo que diz respeito a esse cara, eu posso solicitar documentos que estejam em poder dele, posso entrevistar ele, entrevistar avós, eu gosto de incluir avós, eu gosto de incluir madrastas. Então, eu faço essa pesquisa ampla aí, né, da vida desse cara. E aí, eu pedi para ela analisar e me dar o feedback sobre esse vídeo. E ela ficou abismada, porque ela tinha plena consciência, né, da inocência do cara, e quando ela viu o vídeo, ela se assustou, porque a criança estava alegando uma série de coisas contra o pai, que o pai fazia isso, que o pai fazia aquilo, tudo isso induzido pela genitora. Só que eu, que sou psicóloga forense, eu me toquei, pô, olha a manipulação que tá tendo aqui, olha a criança induzindo. E ela não tinha conhecimento disso, né? E ela ficou, fica, pelo amor de Deus, olha, ele abusou mesmo da filha. E aí eu peguei e falei pra ela, olha só, não, peraí, vamos analisar o vídeo junto comigo? Tá, vamos analisar. Você percebe que esse relato, ele não foi feito de forma espontânea pela criança, não percebe? Não foi a criança que chegou falando que tinha sido abusada, foi a mãe. A mãe já chega iniciando o vídeo falando assim, né? Filha, ó só, você sabia que ninguém além da mamãe pode tocar na sua pepeca, né? Ninguém além da mamãe, só mulher. Só mulher pode tocar. Ela já estava incutindo ali que homens não podiam fazer isso, mas não era qualquer tipo de homem. Aí depois ela foi para o pai. Aí a criança, pro pai, né? E a criança, inclusive, fala no vídeo, mas o papai pode passar pomada quando eu tiver, sabe, que o pai cuidava da filha, quando estava no período dele, né? O pai cuidava da filha. Mas o papai, ele pode, né, mamãe? Passar. Não, não pode. Não pode. Só quem pode é a mamãe. Isso é errado, não pode. Então, ela vai induzindo a criança a achar que o que o pai estava fazendo, que realmente o pai cuidava da filha, passava pomada nela e tudo mais. Mas não era nesse caráter que a mãe alegava, nesse caráter assim, que via com segundas intenções. Era uma questão de higiene, gente. Quem é que quer fazer isso, né? Cuidado, né, com a própria filha. Cuidado, né? E aí ela ia introduzindo como se realmente aquilo aconteceu, mas ela ia colocando na mente da criança que aquilo era errado. E aí é quando a criança, papai é feio, eu tô com raiva do papai, ele fez isso comigo, ele me abusou, pá. E eu mostrei isso pra ela, eu fiz, olha aqui, você tá vendo? Isso não foi espontâneo, isso foi induzido. A criança foi induzida a falar isso aqui, né? E aí quando eu falei, ela voltou. E começou a acreditar novamente na inocência dele. Então, veja que às vezes, gente, tem da área clínica que não tem conhecimento dessas questões e acabam produzindo relatórios com base no discurso literal da criança e da genitora e acham que estão protegendo essa criança porque não tem conhecimento sobre essas questões mais profundas. Isso acontece muito. Você está falando, eu estou lembrando aqui de vários casos que tem laudos exatamente assim, porque ouviu a criança através de um vídeo, junto que estava com a mãe, entendeu? Isso. Toca aí, pá, toma aquilo como uma verdade, gente. Toma aquilo como uma verdade, não é assim. Então, quando você me pergunta, Raíssa, onde é que entra o papel da psicologia? Entra aí. Entra aí. A gente vai analisar aquilo que não está dentro do processo, muitas vezes. Aquilo que vai para além. Aquilo porque, muitas vezes, assim, os advogados, juízes, promotores, obviamente, se focam na lei. O que pode e o que não pode ser aplicado de acordo com a lei. Mas tem questões, Alex, que vão da lei, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, tem situações que isso aconteceu um caso recente, que eu atuei recentemente. Por exemplo, eu suspeito de que a genitora tenha um transtorno de personalidade, né? Com base nas provas, na leitura dos autos, em toda aquela em entrevistas e tudo mais com outras pessoas, eu cheguei pro pai e falei,
Olha só, eu suspeito que essa genitora tenha um transtorno de personalidade. E eu acho muito importante que dentro do seu processo, além da avaliação psicológica, você solicite uma avaliação psiquiátrica dessa genitora. Eu falei isso para ele. E por que eu falei isso para ele? Eu falei, olha, porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Quando a gente está lidando, Alex, com pessoas que têm esse tipo de perfil, essa característica, o magistrado, juízes, promotores, advogados, eles precisam entender que a mera alegação de que as partes eles precisam se entenderem, dialogarem, prezar pelo melhor interesse da criança, isso não funciona nesses casos. Não funciona, tá? Não funciona porque essas pessoas elas têm um perfil específico. Primeiro, elas têm uma capacidade de manipulação muito grande. Segundo, elas têm uma dificuldade de reconhecer que o problema está no seu modo de agir. Têm um comportamento egocêntrico. Estão dispostas a fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos pessoais, nem que para isso ela tenha que submeter uma criança a fazer uma série de avaliações e de exames vexatórios e constrangedores, mesmo sabendo que o pai é inocente. Então, assim, não tem diálogo nesses casos que funcione. Não tem. E aí, o que acontece? Muitos magistrados falam, a mãe tá ali, aqui que eu falei, né? A mãe tá ali, não tá abusando psicológico, como é que vai manter a guarda com ela? Mantém a guarda com ela e tudo mais. E aí entra essa mãe que tem esse perfil, começa a sabotar os dias de convivência do pai, faz novas falsas acusações contra esse pai, aí quando o pai tá ali, né, conseguindo se libertar de uma acusação, vem outra, e vem outra, e vem outra, né? Então, essas pessoas se acham acima da lei. E se for mulher, ela sabe que a lei tá a favor delas. Então, ela vai se aproveitar disso. Sim. Né? Então, olha, peraí. Nesses casos, muitos desses casos, Alex, quando a gente suspeita que existe ali esse tipo de transtorno, eu até, muitas dessas mães até chegam assim a dizer, eu aceito que eu tô errada, pede desculpas, diz que vai submeter a um tratamento psicoterápico e tudo mais. Só que quando a gente vai aplicar uma sentença, quando a gente vai fazer uma avaliação de um processo, eu não posso pensar apenas nas repercussões a curto prazo. Eu não quero que esse casal passe a vida deles inteira brigando dentro do judiciário. Que essa criança passe por uma vez, 2, 3, 4 avaliações por profissionais. Não, Sim. Isso não é como... A intenção é que eu tome uma decisão que seja eficaz, que resolva aquele problema e que evita que essas pessoas tenham que ficar constantemente recorrendo ao judiciário. Então, não posso pensar apenas em algo a curto prazo, entende? Então, aí, por exemplo, recomenda que a genitora seja submetida a acompanhamento psicológico. Tá, beleza. Enquanto o processo está durando, ela vai ser submetida, mas e depois? O processo acabou, e aí? E aí? Exato. Né? E aí, o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer depois? O judiciário vai ficar fiscalizando pro resto da vida? Né? Como é que vai? Então, a gente, quando orientar, a gente tem que orientar justamente pensando em uma intervenção que seja eficaz a curto, médio e a longo prazo. Então, nesse caso, por exemplo, nessa situação específica, e olha, gente, isso daqui a gente tem que analisar o caso concreto. Não, porque eu conheço alguns clientes que chegam para mim, já vê que eu falo sobre essas situações, olha, tem. E quer que a gente faça uma série de coisas dentro do caso, mas quando a gente vai analisar, peraí, não é sobre isso. Não é sobre isso. Aqui eu não posso trabalhar dessa forma. Mas você fala, não, peraí, mas isso não é aplicado no seu caso. Entende? Então, isso a gente vai avaliar no caso a caso mesmo. Não tem uma receita de bolo para todo mundo. Mas aí o que a gente fala é um caso. Cada caso é um caso. E aí, por exemplo, eu falei para o pai, essa situação que você está... E muitos homens, Alex, a gente vê essa postura. Eu sempre percebo isso, né? Um homem, ele pensa 1, 2, 3, 4 vezes antes de entrar em um processo contra uma mulher. Uma Sim. mulher, às entrar com um processo contra o cara. Não pensa. E aí eu vejo alguns homens assim, não, ela vai melhorar, é só uma fase, é só uma questão de tempo, e acabam recuando. E quando eu me deparo com uma situação ali de psicopatologia, eu alerto para o meu cliente, eu digo, olha só, se você não entrar com um processo e não houver uma determinação judicial, isso não vai parar, não vai cessar. Se não tiver um controle, uma punição, para que essa pessoa cesse com esse comportamento, não vai funcionar. E já aconteceu um caso, Alice, olha que interessante. Eu analisei o caso do cara,
Suspeitei que houvesse ali um transtorno de personalidade. Orientei ele a entrar com processo, a solicitar uma avaliação psiquiátrica da genitora e tal, tal, tal. E o cara pegou e recuou. Ela aceitou o acordo judicial, aceitou o acordo, o cara, não, tá tranquilo, resolveu o meu problema, né? Resolveu o problema aqui. E saiu. E aí, quando foi, e aí ele, não, doutora, eu não desisti e tal, tal, tal. Alex, quando foi pouco tempo depois, alguns meses depois, acusação de abuso sexual. Aquele acordo que tinha sido feito anteriormente só se viu ali para frente do juiz. Na prática, não funcionou, não foi cumprido. E aí ele veio e recorreu para mim de novo. Doutora, você tinha razão. Tudo que eu tinha falado para ele que iria acontecer, aconteceu. Tudo. Tudo. E aí eu falei, olha, deixa eu explicar. Isso aqui não vai funcionar nesse caso. Essa pessoa tem tal e tal perfil, solicite. Aí foi acatado, feita uma avaliação psiquiátrica da genitora. Resumindo, comprovação. Borderline. Borderline. Borderline e outro lá, que deu outro, né? E aí eu falei, olha só, eu não posso lidar com uma cliente que tem essa característica da mesma forma como eu lidaria com uma mãe que não tem nenhum tipo de psicopatologia. Se você quer ter uma atuação eficaz dentro do processo, uma atuação em que o teu cliente ele se sinta satisfeito, você precisa ter, um caso assim, por exemplo, muito complexo, acusação de abuso sexual, violência psicológica, implantação de falsas memórias, possibilidade de um transtorno na genitora, se você não tiver um profissional te orientando, o juiz, ele pode até tomar uma decisão que seja favorável. Mas muitas vezes essa decisão, ela não funciona a longo prazo. Porque essas outras nuances foram devidamente colocadas dentro do processo. Sim. E se isso não for colocado, o juiz não vai requisitar nada. E aí eu falei para ele, olha, nesse caso, a solução é que seja determinada a visitação assistida da genitora e a reversão de guarda para o pai. E assim, a gente conseguiu, inclusive, graças a Deus a gente conseguiu isso, porque a gente conseguiu provar, tanto pelo estudo psiquiátrico e a avaliação psicológica, quanto as provas que o pai tinha de que a criança sofria risco na presença da genitora, a gente conseguiu provar, ele conseguiu a reversão de guarda e ele conseguiu a questão da visitação assistida. Mas já imaginou, sim, Alex, um advogado que não tem conhecimento disso, que não é orientado, que não é instruído, e aí orientar o cara a fechar um acordo? Isso acontece demais. É o mais comum. É o mais comum de acontecer. E aí, eu já bati de frente, viu, Alex, com o advogado. Eu já, não optando, cada um. Mas, por exemplo, do advogado dizer assim, mas doutora, eu não gosto dessas medidas mais drásticas, dessas medidas mais extremas, né? E fala pra mim, eu fiz, doutora, escuta só, isso aqui não vai funcionar. O seu cliente não vai ficar satisfeito, o judiciário não vai propor, porque não, enquanto a criança estiver na guarda da genitora, ela não vai parar. Escuta o que eu estou dizendo. Daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a alguns meses, essa mãe vai voltar a praticar alienação parental, vai voltar a fazer uma nova acusação, e o seu cliente vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter mais dor de cabeça, porque a situação não vai resolver. Não vai. E aí, depois, tipo assim, e olha que o processo inicial, o pai estava requisitando apenas a questão da guarda compartilhada, que nem isso a genitora queria dar para ele, né? Sim. E eu falei, olha, não é caso apenas aqui, não é caso apenas de guarda compartilhada, é caso de reversão. É caso de reversão. Porque não adianta você ter uma guarda compartilhada no papel que na prática não funciona. Exato. Isso acontece demais, essa questão de estar no documento e a mulher não cumprir o que o juiz manda. Isso, inclusive, é crime. Eu falo para os meus clientes, ó, descumpriu, vai em delegacia, faça um registro. Aí acontece toda aquela coisa, chega lá, o delegado não querer fazer. Ah, isso é coisa da vara de família, não é delegado. Mas está descumprindo ali um acordo que foi feito perante o juiz. Isso é crime, né? Descumprir uma ordem judicial. E aí temos essa questão de que se resolve temporariamente, faz um acordo, isso acontece demais. Faz um acordo, daqui a pouco volta 3, 4 meses, o cliente volta com o mesmo problema, né? Porque muitas vezes, como eu falei, não há condições, o cliente não tem condições de contratar uma profissional como você para atuar junto com o advogado. Agora, se tem essa condição, e aí entra também a questão de alguns colegas não quererem brigar
com o Ministério Público, com o Judiciário. Não existe isso. Advogado nasceu para brigar. Você não gosta de briga, você tem que procurar outra profissão. Advogado nasceu para brigar no Judiciário pelo direito do seu cliente. Pois é. Vai atuar, quem não tá disposto, né, Alex, a enfrentar, vai atuar, porque eu também já bati de frente com advogados, já bati de frente com... Obviamente, gente, quando eu digo bater de frente, não é questão de você ser desrespeitoso, não é questão de você denegrir trabalho, mas é uma questão de você tentar ali promover a reflexão, de dar por exemplo, dar uma outra possibilidade de intervenção naquele caso para esse colega advogado, dar uma outra possibilidade de intervenção para esse colega, né? Vou dar um outro exemplo aqui da atuação da minha atuação como psicóloga forense, mesmo eu não sendo advogada. Muitas pessoas, Alex, já chegaram, inclusive, a entrar em contato comigo antes mesmo de ingressarem com o processo judicial, para que eu fizesse. E aí eu faço uma entrevista com uma pessoa, ele encaminha para mim as provas, né? Encaminha para mim as provas que ele tem, já que não tem processo, ele só encaminha as provas, os vídeos e tal, né? E aí, muitas vezes a pessoa quer entrar com um processo ali de alienação parental, mas com as provas que ele tem, e às vezes até não é alienação parental. Você se depara que não é alienação parental. E aí, teve uma vez, eu inclusive já recomendei, eu acho que os 3 clientes meus, 3, 4, algumas pessoas eu já recomendei, a não entrar com processo judicial. Que eu disse, cara, se você entrar com processo judicial com as provas que você tem, você vai dar um tiro no pé. Isso vai se virar contra você. Porque veja só, como é que você vai entrar com um processo de alienação parental se a criança passa 7 dias na semana com o pai, 7 dias na semana com a mãe? A mãe, mesmo apesar do conflito entre eles, está ali recomendando, solicitando que a guarda compartilhada seja mantida. E ainda a questão de que ele estava alegando que o filho estava com mais vínculo com ele do que com a genitora. Como é que você quer atestar a alienação parental se você tem um convívio equilibrado com a criança, você tem uma genitora que está lutando ali para que a guarda compartilhada seja mantida, né? E a criança aparenta ter mais apego a você do que dá um tiro no pé. Eu falei para ele, você dá um tiro no pé. E isso pode se virar... né? Isso pode se virar contra você lá na frente e ela lhe acusar de alienador. Já que é você que tá... Já que é você que que tá querendo uma guarda unilateral, que tá querendo isso, que tá querendo aquilo, entendeu? Então, assim, tem casos, Alex, que antes mesmo de entrar com o processo, a pessoa me procura e eu digo, olha só, não vai dar certo não, hein? Vai dar um tiro no teu pé. E aí, sabe, alguns desses clientes que eu orientei a que não entrasse com o processo, lá na frente chegaram, doutora, muito obrigada. Porque eu ia gastar uma grana absurda com esse processo, e no final eu ainda não iria ter um resultado positivo. E graças a você eu não entrei, e eu me resolvi com a genitora, temos uma relação aqui, eu consigo conviver com minha filha, e até hoje ele manda vídeo da criança brincando, foto da criança brincando, e tal. Eu falei, já imaginou se você tivesse entrado com um processo? Você ia se desgastar, psicologicamente, financeiramente, os ânimos ali entre as partes iriam ser aflorados, que é um acusando o outro, cobra ali dentro do processo, e esse vínculo seria perdido. Porque se não praticava alienação parental, diante do conflito, passa a cometer. Sim. Vale a pena? Será? E aí a gente entra a importância da gente também orientar os nossos clientes e é saber dizer não. Olha, eu não de casa, aqui eu não atuo. Já teve casos que eu fiz, peraí, não. Aqui eu não atuo. Aqui eu não pego. Aqui eu não entro, porque independente de eu ser contratada por fulano, por ciclano, o meu foco é a criança. A minha prioridade é a criança. É o bem-estar, o melhor interesse dela. Então eu não vou, e eu deixo isso muito claro, eu não estou aqui como advogada, cada um no seu quadrado. Eu não estou aqui para te defender, eu estou aqui para te auxiliar, te orientar tecnicamente. Do ponto de vista psicológico, que pode ser feito. O papel de defender do teu advogado. Porque eu não vou, Alex, ir contra o meu próprio código de ética, fazer um laudo irresponsável,
inocentando um cara ou acusando um cara se eu não tenho certeza daquilo. Algumas pessoas chegam aí, não, doutora, mas eu queria um laudo falando isso. Eu digo, não, peraí, eu não posso falar isso. Então, nesses casos, a gente tem que aprender a dizer não também. Infelizmente, muitos pecam, por quê? Porque não quer recusar cliente. O dinheiro, às vezes, é bom, não vou mentir, a gente sobrevive disso. Mas, a que custo, então, né, isso acontece também do lado de cá, do lado dos advogados, que a gente chama de aventuras judiciais, né? O advogado sabe que aquilo não vai dar certo, sabe que a gente vai pagar à toa aquele valor para ele, mas por causa do dinheiro, não é uma crítica aqui é receber dinheiro, como você falou, a gente vive disso, a gente não vive de fotossíntese, a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas e viver, né? Esse é o nosso trabalho, é o nosso ofício. Mas a aventura judicial, eu também não gosto de fazer isso, não é ético fazer, até porque acaba com o seu próprio nome, né? Você sabendo que o cliente vai te dar mal lá na frente, você alimenta esperança. O cliente não fica satisfeito, você não consegue o resultado esperado, por falta, obviamente, porque o cara tá errado, e aí ele vai te culpar depois, no fim da... Ele vai te culpar. Tá em jogo, né? Exatamente. Então tem caso, eu não pego. Eu sou bem clara, ó, gente, aqui não dá pra mim. Então, não, acho perfeito. E assim, eu acho, não sei se a galera tem aí alguma dúvida, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui, de uma galera comentando, teve até um seguidor aqui que falou que ele tinha se ferrado justamente por causa disso, né? Que ele achava que era só uma fase que a ex ia melhorar, e em um ano ele teve 4 horas de contato com a filha, olha só. Pois é. Pois é, então, gente, é isso que eu tinha para falar, Alex. Não sei se era isso mesmo. Conseguiu ajudar aí, esclarecer algumas dúvidas, né? A gente até ultrapassou um pouco do tempo que a gente tinha planejado, mas eu espero que... Tem 1h30. Pois é. Mas assim, teve gente que ficou aqui bastante tempo com a gente, né? Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu quero também agradecer a Alex pelo convite, né? Por a gente estar aqui debatendo sobre esse assunto que é tão pertinente e às vezes as pessoas acabam pecando por falta de conhecimento, né, Alex? Não sabe? Exatamente. Você trouxe muitas informações aí que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Essa live vai ficar salva, né? E eu sempre digo, sabe, Alex, a questão assim, por exemplo, eu particularmente sou uma profissional que eu sempre tento conversar ali com o meu cliente, o que é muito caro, é isso e é aquilo e tal, mas assim, eu sempre tento conversar, ver a melhor forma de auxiliar o meu cliente ali e tal. Eu acho que é interessante você pelo menos dar essa oportunidade para o seu cliente. Obviamente que no fim das contas a escolha é dele, né? Sim. Se ele vai querer ou não o serviço, mas eu acho que é sempre bom a gente dar essa oportunidade, porque é aquilo que eu penso, gente. É a vida de pessoas que está em jogo. É a vida do nosso cliente que está em jogo. Então a gente tem que tentar dar para ele a melhor solução, o melhor resultado possível, né? Exatamente. Então, obviamente, a gente aqui, Alex, não tem como garantir resultado. Tenho como garantir, mas eu tenho como garantir, pelo menos, que ele tenha as melhores ferramentas, né? Para conseguir ter o direito dele e do seu filho garantido. E o seu direito também, obviamente, como cidadão. A gente acabou falando sobre outras temáticas aqui, né? E falsa acusações, de alienação parental, mas uma coisa está muito ligada à outra, não tem como a gente falar de uma coisa... Não tem como. Né, As coisas acabam se ligando, né? A questão da Lei Maria da Penha, que se liga à vara de família. Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, cada um ficava no seu quadrado. Mas hoje, como eu falei, chega um processo para mim que é criminal, quando eu abro lá, já tem um processo de família, já tem um caso de alienação, possível alienação, né? E por aí vai. Não tem como a gente fazer uma coisa. E muita gente aqui, ó, muito obrigado, parabéns pela live, muitos elogios. Gente, obrigada a vocês, né, por terem ficado até aqui. A gente espera só contribuir, ajudar e quem sabe, trazer novos conteúdos, novas lives, né, Alex, futuramente, né, trazendo outros assuntos aí que seja do interesse da galera. Então, assim, obrigado. Parabéns pela live. Estou nessa luta há 1 ano sem acesso e as crianças tratando mal, perderam o respeito, né? Olha só que situação. A importância da gente ter profissionais
crianças, por exemplo, que passam a rejeitar os pais. Eu já tive clientes que, assim, só vieram me contratar depois de 3 anos, sabe? E aí o vínculo já estava quase completamente perdido. 3 anos sem convívio, 3 anos sem contato, 3 anos essa criança sendo manipulada. E é como eu sempre falo, gente, o tempo ele é inimigo do afeto, né? Então, é muito importante que você haja o quanto antes que a situação se agrave. Por isso a importância de você ter bons profissionais aí para te auxiliar nessa batalha, não é isso, Alex? Exatamente. Como você falou, aqui do meu lado também a gente não consegue garantir resultado. Não depende de nós, depende do juiz lá na frente bater o martelo. Do outro lado tem o Ministério Público, tem a outra parte que são nossos inimigos, né? Dentro do processo, inimigos entre aspas, uma parte contrária, vamos dizer assim, melhor dizendo. Mas o final está na mão do juiz. E aí por isso que eu falei dos recursos, os colegas advogados que atuam nessa área têm que começar a entrar com recurso, tem que conversar com o seu cliente, claro, se houver a possibilidade de mudar aquilo. Tem coisas que não há possibilidade, porque nós já sabemos que lá em cima o entendimento é igual, mas se há essa possibilidade, entre com recurso, para poder começar a mudar o pensamento dos tribunais superiores, pelo menos. E depois aqui embaixo as coisas vão se equilibrando. Isso vai ser de uma hora para outra? Não vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Vai demorar ainda. Mas se não começarmos, nós nunca vamos trazer esse equilíbrio na justiça aí em relação aos direitos dos homens. Eu acho que é sempre importante. O primeiro passo, gente, é a gente se conscientizar, né? É a gente expor o que está acontecendo. Obviamente, eu trouxe um pouquinho da minha atuação, o Alex trouxe um pouquinho da dele. Então, eu acho que, tipo assim, primeiro, um dos nossos grandes objetivos é conscientizar outros profissionais da forma que a gente pode para que eles se atentem, né? Que, tipo assim, existe, gente, existe violência doméstica? Existe. Existe violência sexual? Existe. Mas existe a falsa acusação também. E a falsa acusação, isso não pode ser banalizado. É tão grave, é tão severo quanto. A gente não pode olhar homens e mulheres como se fossem sujeitos diferentes. Não, ambos são iguais. E ambos são capazes de cometer crimes, violência. Não é gênero, né, Alex? Não se trata de gênero, de caráter, enfim, né? Então, isso daí é que... E eu acho que, primeiro de tudo, é muito importante que nós, como profissionais, a gente inicie essa luta. A gente atenda essas pessoas adequadamente. Porque muitas vezes nós somos a porta de entrada, né? E a gente precisa acolher essas pessoas ao invés de estar aí reproduzindo discursos, narrativas enviesadas, que se pautam, assim, em viés ideológicos que apenas favorecem a repercussão, a perpetuação de injustiças. Eu acho que antes de profissionais, a gente precisa lutar em prol da verdade, da justiça. Né? Isso está lá no nosso código. A gente deve ser contra qualquer situação de violência, de negligência e exploração. Tá? E ser em prol da saúde, do bem-estar, do melhor interesse ali de todas as partes. E, para mim, não faz nenhum sentido a gente ser profissionais que lutam, né, pela promoção da saúde mental e ser contra a revogação de uma lei tão importante, né? Então, aí fica aí o questionamento, né, e, inclusive para quem está aqui nos assistindo, votem, gente, votem, porque se a situação não está boa, pode piorar se a gente não fizer nada. Pode piorar, né, Alex? Perfeito, não exatamente. Adianta quando começar colocar o problema... É igual, nossa função aqui é muito parecida com a do médico, né? Começou o problema, quanto mais você demora para procurar um profissional para resolver, aquilo vai piorando. E o estrago, além de ser maior, os gastos também serão maiores. E quando a pessoa me procura logo de início, acredito que com você também é assim, nós conseguimos atuar ali de forma o mecanismo mais simples de atuação. Agora, quando vem para mim, o processo já está andando, o cara já está ou com a defensoria, a gente pega um processo. Isso prejudica demais, porque para mudar as regras do jogo no meio do caminho é muito difícil. Tá? Produzir novas provas, é muito difícil trocar a versão no meio do caminho. Então, logo de início, procure bons profissionais, advogados, psicólogos, juristas para acompanhar o seu caso, tá? Porque isso é importantíssimo. Não deixe para o final, nem para o meio do caminho.
e é aquilo também, né? Você não espere para intervir na situação quando a coisa já está feia, quando o vínculo já está quebrado, quando, sabe? Não deixe, gente, porque infelizmente a gente atua em casos que às vezes os danos são irreversíveis. Por mais que você até consiga uma decisão favorável, né? Mas às vezes aquilo acaba não sendo implantado porque não tem condições. Então, eu acho que também é importante a gente atuar nessa questão da prevenção. Previna que o seu problema se torne pior do que ele já está, né? Exato. Começou, tem até um seguidor que falou aqui, né? Antes das agressões, existem as ameaças. Então, ó, começou as ameaças, gente, comece, entre em estado de alerta, né? Procure profissionais Sim. para lhe ajudarem. Comece a realizar gravações para você se defender posteriormente, sabe? Então, assim, não deixa para agir só quando o negócio já tá feio, né? E você muitas vezes não tem como voltar atrás mais, né? Por mais que você tente, por mais que tenha uma decisão favorável, mas os danos são tão grandes que aquela decisão não vai ser capaz de reparar o dano que foi Reparar, feito. exatamente. Exatamente. Então é isso, né? Vamos caminhar aqui para o final. Agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou aqui nos assistindo, agradecer ao Alex também pelo convite. E qualquer coisa que vocês precisarem, Alex, se precisar de mim, pode chamar que eu estou aqui à disposição, tá? Pode deixar você também, eu agradeço aí também ter doado seu tempo aí para os seguidores, para entender um pouco mais sobre o seu trabalho, que é muito relevante e importante, né, como eu destaquei aqui várias vezes. E espero que a gente possa fazer a parte 2 aí, o pessoal gostou. Pode, se quiserem mais, deixem um comentário aí abaixo da live, vai ficar salvo. E a gente traz aí outros assuntos relacionados, que tem muita coisa a falar. Nós tínhamos programado um tempo, a gente quase dobrou o tempo aqui, né? Mas tem muita coisa a falar sobre esse assunto. Verdade, verdade. Então deixem lá sugestões, deixem aí dicas, né, para futuras lives. Se tiver alguma dúvida também, procura o Alex, me procura no privado, né, que a gente também está aqui à disposição de vocês, tá bom? Vou Sim. deixar a live aqui salva. Então, para quem quiser ir assistir, quem quiser compartilhar, eu vou te colocar como colaborador para aparecer tanto no meu quanto no seu perfil, tá bom, Alex? Para aí os Isso, seus perfeito. seguidores que quiserem Ok. acompanhar a live poderem assistir aí e ter acesso a ela na íntegra, tá bom? Um beijo, Ok. tchau, boa Boa noite. noite a Tchau, todos tchau. aí. Um abraço.